Se você é uma pessoa que não sabe por que alguns casamentos não dão certo, inclusive o teu, por que não dá certo? Por que tu não é realmente feliz no amor, sabe? Aquele casamento que é pura química, pura sinergia, que tá indo meio capenga de qualquer jeito, mas não vive realmente feliz no amor, você precisa ficar até o final desse vídeo. Porque aqui a gente vai te falar por que alguns relacionamentos, alguns casamentos não dão certos e outros dão muito certo. Seja muito bem-vindo a esse vídeo que vai marcar uma transformação na nossa história e principalmente na tua história. Eu tô aqui com o meu coração, porque gente boa, você sabe que a gente trabalha dentro da área de relacionamento, sou terapeuta do amor, e Rafa e eu, meu marido, a gente faz o quê? A gente papeia muito sobre várias coisas, a gente tem papos abertos na nossa história, sobre a nossa vida, coisas que estão acontecendo. E eu sempre digo pra ele, cara, a gente tem que compartilhar isso com as pessoas, sabe? Coisas não ensaiadas, não tão scriptadinhas, coisas abertas que as pessoas precisam saber sobre relacionamento. Sabe aquelas coisas que nunca ninguém te conta? Pois é, aqui com a gente, toda semana vai ter vídeo e a gente vai te falar realmente a real. Soltar tipo um papo aberto, né? Papo aberto. Então eu sou Renata Davi, terapeuta do amor, e bem-vindo à série Papo Aberto. Gente, nesse papo aberto, então, eu tenho um convidado que vai ser fixo, que é o meu marido, e a gente vai falar aqui, pra ti, é um papo aberto mesmo, né, coração? E eu quero que tu diga aí, por que tu acha, na tua opinião, assim, que alguns casamentos não dão certo? O que tu pensa sobre isso? Olha só, interessante pensar nesses... E por que os casamentos não dão certo, né? A gente tem, na nossa sociedade, um pensamento muito grande de que os casamentos não dão certo apenas de agora. Só que essa questão de não dar certo, os casamentos não funcionarem, ela já existe na sociedade há muito tempo. Porém, já há algumas décadas, alguns séculos principalmente, elas se acirraram muito mais. E a gente vê isso por causa da cultura, por causa das crenças. Não, e até os números de divórcios e casamentos, a gente olha a estatística, gente, só aumenta. Só, cada vez mais. Cada vez mais. Parece que teve um número, assim, uma estatística, que aumentou em 10 vezes nos últimos 10 anos. Ou seja, muito mais gente, inclusive, tem se divorciado do que tem casado. Interessante, né? 10 em 10. E é interessante, isso é um número muito curioso de pensar. A gente pode perceber que, principalmente, claro, a gente vai papear sobre várias coisas aqui, várias áreas, né? Mas, principalmente no momento em que a sociedade começa a normalizar o divórcio, começa a falar, não, isso aqui tá tudo bem, as coisas começam a acontecer. Vamos imaginar uma questão cultural. Quando você pega a cultura, vamos supor, a cultura dos vikings, né? Vamos supor, uma cultura bem antiga dos vikings. A cultura dos vikings era tudo bem eles guerrearem, eles guerrearem contra outras culturas e saquearem, fazerem várias coisas. Isso para eles era cultural. Ao contrário, para eles, quem saqueasse mais, quem fosse mais agressivo, era mais bem visto na sociedade. Isso era uma questão cultural. A gente pegando esse aspecto cultural e colocando no nosso caso, a gente, quando tem uma normalização, um aspecto físico-cultural fixo, a gente vê que a coisa começa a aumentar. E ao invés de ser um estigma, né, algo que é feio, algo que não é bom para a sociedade, começa a ser normal, as coisas tendem cada vez mais a aumentar. Então, a mulher que se divorcia, a mulher que deixa pra lá, que chuta o balde mesmo, ao invés de ela ter sido vista como estigma, ao contrário, em alguns grupos ela é vista até como uma mulher superior. No mesmo caso acontecia com os vikings. A tal da mulher empoderada, né? E eu vou dizer, porque, gente, eu passei por isso. Eu passei, né, por uma separação, por um divórcio. O Rafa e os dois, nós fomos pessoas separadas. E a gente sempre diz, a gente vai abrir o papo aberto aqui com vocês. Assim, a gente vai abrir tudo, a caixa preta, tudo que tá por trás dos nossos pensamentos, da nossa vida e que a gente passou na prática. E como a gente fez pra superar isso. O que acontece? A tal da normalização do divórcio. Então, a gente reflete sobre isso e a gente sabe, Deus sabe de todas as coisas. E hoje a gente vive esse casamento que é muito feliz, que nós somos muito gratos. Mas nós entendemos que nós, inclusive, fomos vítimas, entre aspas, de uma sociedade que normalizou a separação. Do tipo, se não der certo, é só largar. Se não der certo, é só sair. Ou seja, é por aí, tipo, que tu vê, assim, que é isso que tem acontecido, possibilidade dentro da cabeça das pessoas que eu posso deixar. E se eu posso deixar, tendo a possibilidade, não como uma decisão, eu sempre vou optar, quando tiver um problema, em sair, porque, tipo, parece a alternativa mais fácil. Sim, é um grande ponto, né?
Só que pra gente entender como as coisas acontecem, a gente precisa entender o processo de como a cultura é criada, como os valores são criados, né? Porque nós nos guiamos por valores. Toda ação é ligada com o pensamento é criado por valores, princípios, né? Então, como é criado? Primeiramente, um conceito é formado, né, por algumas vezes algum filósofo, ou um grupo de filósofos, ou um grupo de pessoas pensantes, elas começam a criar um conceito, né? Então a gente vê, principalmente depois do começo da Revolução Feminista ali, esse tipo de pensamento começando a ser veiculado. Só claro, ele não vai para a grande massa, ele não vai para a maioria das pessoas, ele começa a ser circulado apenas por intelectuais. Tipo, não foi pra televisão, não foi pro rádio, pras mídias sociais, até então. Não, era apenas discussões ali em universidades, ou às vezes discussões em livros. E só que, olha só, pega essa, vocês começam a entender como funciona a cultura. Essas discussões, esses livros, esse bate-papo entre esses intelectuais feministas, eles começam a gerar nos verdadeiros criadores de cultura, que eram o quê? Os criadores de filmes, os criadores de videoclipes, os criadores de música, os apresentadores de TV. Então você vai começar a perceber que essa cultura, esses conceitos antes formados por um grupo de intelectuais, eles começam a desaguar como cultura pelos criadores de cultura. Nossa. Então você vai começar a ver filmes onde as mulheres se separam. Você vai começar a ver vídeos falando sobre essa independência da mulher, falando sobre a independência da mulher solteira. Você vai começar também a ver programas de televisão falando sobre isso. Hoje no YouTube, né, a gente tá na coisa, a gente começa a ver vídeos falando sobre isso, pessoas no Instagram falando sobre isso, TikToks falando sobre isso, Twitters e a cultura. Mas toda essa normatização, todo esse aspecto cultural, ele começou a ser criado pelos intelectuais e depois eles começaram a desaguar. Então, todo o movimento cultural, ele é criado por um grupo de intelectuais e desaguado pelos criadores. Perfeito. Entendeu? E aí se instala uma crença coletiva sobre tudo que a gente vê hoje em dia. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma repercussão de tudo isso que o Rafa está muito bem trazendo. O que eu vou dizer? Por mim, assim, honestamente, eu vou contar pra vocês, eu não assisto televisão já há bastante tempo. Mas há uns 3, 4 anos atrás, eu assistia os programas da televisão que tu, canal aberto, que tu assiste também, ou tu assistia também. O que acontece? Eu me percebi, tinha um programa de manhã que eu assistia, com uma apresentadora bem famosa, que não vem ao caso de destacar aqui, mas eu percebi que essa implantação dessas crenças e dessa cultura, eu comecei a defender alguns movimentos e algumas bandeiras que hoje eu sou contra, inclusive. Ou seja, isso começou a impregnar em mim uma nova crença, diferente do que eu tinha sido criada, diferente da minha cultura, diferente inclusive dos meus princípios e meus valores, e eu comecei a achar uma verdade absoluta. Eu falei, então é assim que é assim que... E eu comecei meio que quase que virar uma revolucionária, até que, graças a Deus, me surgiu algo que disse, peraí, esse não é o caminho, isso não tá me deixando feliz, isso tá me deixando irritada, nervosa, esse inconformismo sobre algumas coisas não me trouxeram paz. Então, ou seja, o que eu quero te dizer, e trazendo um reforço prático do que o Rafa tá trazendo, gente, presta atenção nas coisas que tu assiste. E hoje em dia a gente diz, não, mas eu não assisto mais televisão. Não, inclusive hoje as pessoas que tu segue nas redes sociais. Porque todas as pessoas que tu tá seguindo, que tu vê os stories todos os dias, que tu vê os reels, elas são comunicadoras e elas estão instalando crenças que são jeitos de ver, né, a vida de uma nova perspectiva. E o resultado da tua vida é repercussão disso. Sabe o que acontece hoje? Hoje já está muito disseminado, né? Mas, olha só, pega esse ponto. Há um bom tempo atrás e hoje, em vários casos, como por exemplo nas redes sociais, as pessoas elas não têm um filtro da informação que elas ouvem. Nossa, então, total. Principalmente, há uns anos atrás, vamos supor, pega uns 10 anos atrás, tudo que tu ouvia na Globo era verdade absoluta. Tudo que tu ouvia na Record, mas principalmente na Globo, porque a Globo sempre foi o maior canal televisivo brasileiro, né? Então, todo mundo assistia Globo. Então, tudo que tu ouvia na Globo era uma verdade. Então, imagina, pessoas sem filtro, e tô dizendo todo tipo, de todas as classes sociais, gente. Perfeito. Pessoas sem filtro, elas começando a ver aquelas informações, começando a ver aquilo sobre as novelas, as mulheres separando, aquilo sendo muito bom, as pessoas começando, as pessoas é inconsciente, elas vão começando a associar aquilo quase como se fosse por osmose. Você tá naquele ambiente, começa a associar, aí depois eles vão pegando pros programas de pauta. Esse programa aí que tu falou, que é de manhãzinho cedo na Globo, cara, eles são os maiores implantadores dessas crenças coletivas da história. Que as pessoas ficam lá ouvindo e é só opinião o tempo todo. Eles falam, nossa, verdade. Pessoas, eles trazem, olha só, ainda mais. Eles trazem uma coisa que a gente chama dentro da neurociência e também no marketing persuasivo de gatilho. Gatilhos. Que é um gatilho da autoridade. O que é um gatilho da autoridade? Uma pessoa, quando fala especialista em algo,
tu geralmente vai dar mais credibilidade pra ela Imagina, instantaneamente. tal jornalista, ela é muito famosa, ela é conhecida nacionalmente, ela é casada com um determinado jornalista, ou seja, ela é rica, ela é famosa, e tu correlaciona isso com uma verdade absoluta na tua vida, e tu diz, poxa, faz todo sentido o que ela tá falando. E ainda mais, sabe o que? Eles trazem, olha só, ainda tem uma sacada maior, eles trazem realmente especialistas nas áreas, só que pessoas que defendem as pautas deles. Total. Daí, total. por exemplo, vai vir uma confirmam psicóloga. as teses deles, né? Isso, vai vir uma psicóloga, um psicólogo, Total. que vai falar de um jeito científico aquela coisa, só que defendendo as pautas. Perfeito. Entendeu? Vai falando aquilo com um ar de cientificidade, com um ar de real entendimento de verdade absoluta. E tu vai entender, cara, o cara é psicólogo, tá falando isso, é verdade. Pronto, acabou, o cara estudou sobre aquilo. Eu que não sei de nada, vou... Que isso é só uma fila do mandar. pão, né? E creio que então, assim, ó, pra gente fechar essa questão, porque a gente poderia falar horas sobre isso, assim, pra gente continuar e dar fechamento sobre essa história do porquê que alguns relacionamentos não dão certo, a primeira questão é você entender que isso é o resultado de uma cultura. Então, o resultado dessa cultura é assim, alguns relacionamentos não dão certos, por quê? Porque você instala em você, então, é a sociedade que diz, é os de fora que dizem, que disseram, você internalizou na tua mente, então nós vamos pra segunda questão do porquê os relacionamentos não dão certos, que é a pessoa que você é e que você se tornou. Seja pelas influências externas, seja pelo conjunto de crenças que tu reforça e seja por uma questão importante que a gente precisa finalizar com isso, sobre a pessoa que você não consegue se tornar sendo mais flexível, sendo uma pessoa diferente. Então, se você continuar sendo, né, e estando, e com um conjunto de crenças e do jeito de agir que você tem, você provavelmente não vai ter um relacionamento que vai dar certo. E acaba se tornando aquela coisa da síndrome da Gabriela, né? É. Eu nasci assim, eu cresci assim, você é assim. Essa inflexibilidade de mudança, ela é para todas as áreas da vida, né? Então, a gente não tem apenas isso no relacionamento. As pessoas que às vezes estão dentro de uma empresa, elas agem de tal forma e falam, sou assim mesmo, não vou mudar. E para todas as coisas. Mas para relacionamento tem um impacto muito grande, porque as pessoas às vezes viram os pais fazendo assim, viram a cultura e tem essa flexibilidade. Então, às vezes, comportamentos, né, amor, que as pessoas têm no dia a dia, que magoam muito o seu parceiro ou sua parceira, acabam que, para elas, é um comportamento normal nosso, mas para mim isso é verdade. É verdade. É. E só que aquilo vai magoando o parceiro, vai magoando a parceira, e chega um ponto que é acumulativo. E pode não ser apenas um, mas é uma sequência de vários comportamentos. Comportamentos, às vezes, de não ouvir. Vira um efeito bola de neve que a gente diz de forma prática. Acontece uma coisa e outra, e quando tu vê, já tá... Senão a gente não se aguenta mais. Comportamentos, assim, na tua visão, que mais prejudicam um relacionamento, assim, cara, esses comportamentos que a gente falou, né? Total. Os que mais prejudicam. Assim, cara, esses aqui não podem. Eu creio que o primeiro deles é o orgulho, né? As pessoas de fato muito orgulhosas. O que é o orgulho? É uma proteção do nosso ego para que a gente não possa mostrar nossas vulnerabilidades e nossas fragilidades. Então, o nosso ego naturalmente faz isso, ele quer nos proteger através do orgulho. O orgulho é como? Eu quero estar sempre certo, né? Dentro de uma discussão, uma pessoa sempre quer ouvir que está certa, ela não dá o braço a torcer. Acho que é uma das grandes questões, né? O orgulho, ele fere demais. E o segundo é realmente essa indisponibilidade para mudança, perceber as minhas falhas. Eu falo por mim, gente, né, abrindo o papo aberto aqui, abrindo o nosso coração. Teve uma situação, assim, eu tenho uma tendência de alguns comportamentos irritadiços, que faz parte da minha personalidade, que a gente sempre fala lá nos nossos métodos para nossas alunas. É a soma da nossa personalidade base e também de tudo aquilo que a gente foi criado e que a gente aprendeu. Então, eu tenho uma personalidade base em relação à irritação, em ficar desconfortável com algumas coisas e tender a explodir. E o que acontece? Um dia, numa conversa, o Rafa me trouxe isso. Ele trouxe de um jeito muito sutil que ele traz, muito sábio, só que o que acontece? Eu poderia ter rebatido, não poderia? Poderia ter me explicado. Na hora, a tendência foi o meu desejo inconsciente para proteção do meu ego é me proteger, dizer, mas também isso e também aquilo, não só me justificar, mas consequentemente afetar ele como sendo o culpado da história. Mas também tu isso, mas também tu aquilo. Então, terceirizando a responsabilidade e passando a bola para ele, porque daí eu me isentaria, o meu ego se isentaria de mudar. E na verdade, quando eu refleti, eu engoli o ego, como eu digo assim, eu comi o meu orgulho no café da manhã, refleti, eu pensei, poxa, é algo que eu tenho que evoluir. Acho que aí é por aí o caminho. Interessante. E tem uma coisa também que acho que é principal, que é a autoimagem. A autoimagem da pessoa, e a autoimagem engloba tudo, né? Como você se vê e o seu merecimento, porque o seu merecimento faz parte de quem você se vê. Total. Eu vejo, por exemplo, eu conheci muitas pessoas, assim, que às vezes elas tinham acesso a um relacionamento muito bom. Assim, cara, pessoas assim, que tinham acesso a um relacionamento bacana, só que elas faziam de tudo, né? Quando elas começavam a perceber que elas estavam sendo muito amadas, elas faziam de tudo pra sabotar o relacionamento.
porque ela inconscientemente não se sentia merecedora daquilo. Que aqui entra o ciclo do registro interno. A gente pode falar um dia só sobre isso. Só sobre isso. Gente, faz sentido. Vocês estão gostando desse papo? Acho que vamos encerrar por aqui, produção. Isso. Comenta aqui embaixo quais foram as maiores sacadas que você teve do que a gente falou aqui e quais são suas maiores dúvidas sobre esse assunto, tá? Porque as suas dúvidas, seus comentários, eles ajudam muito pra gente ter um feedback do que a gente tá fazendo. Não. E também pra gente criar mais conteúdos aqui pra ajudar vocês a recuperarem, melhorar seu relacionamento e atingir um relacionamento perfeito, um amor infinito. E, na verdade, o objetivo aqui é que sejam vídeos curtos, não é super podcast, não é uma entrevista, mas que sejam takes, vídeos curtos, e toda semana vai ter novidade. Então, tragam as informações sempre que a gente for estudando, se atualizando. A gente quer ter você aqui com a gente, com novas atualizações pro nosso Papo Aberto. Fez sentido? Gostou? Comenta aqui pra gente o que tu achou, informações, o que caiu a ficha aí. E não esquece aquela coisinha básica do YouTube. O que é? Se inscreve aqui no canal. E curta e compartilha. Exatamente. Se inscreve, coloca aqui no sininho, ó. Mas por que se inscrever? Porque a gente, daqui pra frente em diante, a gente vai postar um vídeo todo dia. Todo dia não. Toda semana. Não. Toda semana aqui. Ah, olha só, já tá. Pegadinha. Pegadinha toda Deixa semana. a mulher assim, ó. Sabe aquele momento que teu marido fala algo e tu fala, tu gela por dentro? Foi esse momento. Toda semana aqui no YouTube. E pra você ficar por dentro, pra tu me enviar uma notificação pra quando o vídeo sair, você precisa estar inscrito. Então se inscreve aí pra ajudar a gente também a crescer e espalhar essa mensagem pelo mundo. Um beijo enorme. Conta com a gente. Gratidão pela confiança.